Olá, crianças, tudo bem com vocês? Ó, esse material para nossa, na verdade não é uma aula, né? É um material extra que ele vai ajudar vocês na realização da nossa avaliação bimestral de arte. Aproveite de toda essa magia da arte pelas telas e olhares de Vicente Van Gogh. Então, prestem bastante atenção às obras, ao nome de cada uma delas e à explicação que a tia Elisângela vai passar para vocês. Ela vai ser fundamental na contribuição para você tirar uma nota bacana aí na prova de artes, ok? Bom, sigam comigo aí para a nossa atividade extra. Essa obra de arte, o Café Noturno, né, que Vicente Van Gogh pintou, a análise dela diz o seguinte: é sempre no mínimo interessante quando o artista descreve o que sente ao expressar-se por uma obra. Van Gogh escreveu muitas cartas para o seu irmão Theo e com isso sua ideia pode chegar até nós. Carta para Theo. Arles, 8 de setembro de 1888. Então, para a grande alegria da senhoria, do carteiro que eu já pintei, dos visitantes noturnos vagabundos e de mim mesmo, passei 3 noites consecutivas pintando e dormi durante o dia. Penso com frequência que a noite é bem mais viva e tem um colorido mais rico do que o dia. Agora, quanto receber de volta o dinheiro que paguei ao senhoria por meio de minha pintura, não insisto nisso, pois o quadro é um dos mais feios que já fiz. É equivalente, embora diferente dele, aos comedores de batata. Tentei expressar as terríveis paixões humanas com o vermelho e o verde. A sala é de um vermelho sangrento e de um amarelo escuro, com a mesa de bilhar verde no meio. Há 4 lâmpadas amarelo-limão, com brilho alaranjado e verde. Em toda parte há choque e contraste dos vermelhos e verdes, mais díspares nas pequenas figuras dos vagabundos adormecidos na sala vazia e triste, na violeta e no azul. O vermelho sangue e o verde amarelado da mesa de bilhar, por exemplo, contrastam com o suave verde Luís XV do balcão, sobre o qual há um buquê rosado. A roupa branca do dono do bar de pé num canto dessa fornalha transforma-se no amarelo-limão ou num luminoso verde pálido. E outra carta para Theo, Van Gogh descreve mais algumas ideias sobre a mesma obra. Arles, sem data, setembro de 1888. Em meu quadro Café Noturno, procurei expressar a ideia de que o café é um lugar onde uma pessoa pode arruinar-se, enlouquecer ou cometer um crime. Por isso, tentei expressar, por assim dizer, os poderes em uma taverna, com os contrastes de um rosa suave, vermelho sangue, cor de vinho e de verde suave a Luís XV e Veronese, contrastando os verdes amarelados e os verdes azulados duros. Tudo isso numa atmosfera de fornalha infernal, de um amarelo enxofre. E, não obstante, com uma aparência de alegria japonesa e o bom humor de Tartarim. Bom, é bem interessante a gente ver, né, que Van Gogh, ele expressa, como ele sempre dizia, ele gostava de pintar o que existia, ele não pintava o que ele imaginava. Então, daí a gente pode observar e imaginar que essa obra era existente, né, para ele, então ele pintou algo do qual ele partilhou. Os girassóis, pintado em 1899, é uma técnica óleo sobre tela e tem um tamanho de 91 por 72 centímetros, né, do movimento impressionismo, também pintado por Vicente Van Gogh. Esta pintura, esta obra, é uma das mais famosas, né, do artista. Após a sua chegada ao sul da França, se estabelecendo em Arles, o pintor descobre o sentido da cor e da luz, e neste período sua obra sobre a chamada explosão da cor. Todo esse efeito em sua obra acabou resultando no quadro apresentado hoje, 12 girassóis numa jarra, também conhecido como Os Girassóis. A composição contrasta com a vida de seu autor, que viveu sempre à margem da sociedade, tornando-se conhecido apenas após a sua morte. A obra Terraço do Café à Noite, cujo nome completo é O Terraço do Café na Place do Fórum, Arles, à Noite, é uma obra do pintor holandês Vicente Van Gogh e ela foi pintada durante o tempo do artista na cidade de Arles, no sul da França.
Foi durante essa época também que o artista concebeu outras obras famosas, como Noite Estrelada sobre o Ródano e Quarto em Arles. Essa pintura de Van Gogh é de 1888, também um óleo sobre tela, e tem as dimensões de 81 por 65,5 centímetros. Campo de Trigo com Corvos foi pintado em 1890, também uma das pinturas muito famosas de Van Gogh, e talvez uma de suas últimas pinturas. A dramaticidade nela apresentada e o tema escolhido funciona como um presságio de sua morte, que é comum ser associado ao que aconteceu algumas semanas depois. A apresentação dos campos de trigos, Albers sur Oise, em diferentes condições atmosféricas, foi um dos assuntos favoritos de Van Gogh durante os últimos meses de sua vida. Podemos encontrar em sua obra outras pinturas com campos de trigo, como, por exemplo, em Campo de Trigo sobre um Céu Tempestuoso, em que a mesma foi realizada em uma tela nas mesmas dimensões. Porém, Campo de Trigo com Corvos é o único trabalho em que o artista utilizou pinceladas com golpes tão vigorosos sobre um céu muito turbulento. Van Gogh tinha um grande respeito pelas forças da natureza e já havia incluído céus semelhantes em várias de suas obras, mas não com tanta intensidade. A presença do corvo, ave associada à morte, com acentuoso contraste do campo de trigo amarelo, dão origem às inúmeras interpretações que transmite a pintura. Em suas inúmeras cartas, Vicente sempre falava dos pássaros como um símbolo de liberdade. Escreveu em 1880: "Por favor, me dê a liberdade de ser um pássaro como os outros pássaros." Nesta pintura, nenhuma das estradas parece levar a uma saída dos infinitos campos de trigo, de onde parece que apenas os corvos conseguem escapar. Mas, mais uma vez, devemos lembrar que tentar encontrar interpretações simbólicas nas obras de Van Gogh é uma prática que, embora atraente, pode levar a conclusões infundadas. A associação mais constante que leva o espectador a relacionar a pintura como sendo uma nota deve ser deixada de lado. Ainda assim, existem muitos argumentos para apoiar a ideia de que a pintura representa o próprio tormento e desespero interior do artista. Bom, então essa também é uma obra muito famosa do artista Van Gogh. Essa obra, Amendoeira em Flor, né, não menos importante que as outras, e tão acentuada também e tão famosa, né, das pinturas de Van Gogh, ela fala de uma linda história por trás dessa belíssima obra, que é uma clara representação de amor, dedicação e admiração entre os irmãos Vincent van Gogh e Theo van Gogh. Então, eles tinham um amor muito grande um pelo outro, tanto que a pessoa a quem Van Gogh destinava inúmeras cartas era exatamente ao seu irmão. Então, a obra Amendoeira em Flor está entre as que consideramos mais lindas. Muitas pessoas conhecem Van Gogh pelas suas obras icônicas, como Girassóis ou Noites Estreladas, mas várias de suas telas têm lindas histórias e nos fazem encantar ainda mais por suas criações. A obra Amendoeira em Flor foi um presente de Van Gogh ao seu irmão Theo, mas precisamente uma homenagem que Van Gogh fez ao nascimento do filho de Theo no início de 1890. Diante da emoção da notícia da chegada de seu sobrinho, e ainda mais feliz com a iniciativa do irmão de lhe homenagear, dando seu nome ao filho, ele não teve dúvida do seu desejo de presentear o bebê com uma de suas obras, né, como uma de suas pinturas. Vicente teve a ideia de pintar uma tela que representasse o começo de uma nova vida, e sua escolha foi justamente a amendoeira, com suas lindas flores que representam o renascer e o anúncio de que uma primavera chegou. A obra vislumbra os galhos em flor vistos de baixo, sob um céu lindamente azul, e não poderia ter ficado mais perfeita. A única exigência ao irmão era de que a obra fosse colocada na parede em que o berço estava. Assim, o recém-chegado pequeno Vicent poderia olhar para cima e ver o lindo céu azul, ornado com as lindas e delicadas flores da amendoeira. Bom, na folhinha que vocês receberam ficou aí o nome da obra como Íris, né? Mas essa obra é chamada Írises, ou seja, íris no plural. Em 8 de maio de 1899, Vicente Van Gogh internou-se em Saint-Rémy, França,
após muitos casos de hospitalização. Durante a sua estada, pintou cerca de 130 pinturas com jardins circundantes da clínica, tornando-se seus principais temas de pintura. Entre esses estavam a famosa Noite Estrelada e Írises. Inspirado pela natureza em torno dele, Van Gogh começou sua tela Írises na primeira semana de sua estadia na clínica. Como muitos artistas de seu tempo, Van Gogh foi influenciado pelas obras japonesas. O uso de contornos pretos em írises é um elemento típico de gravuras japonesas. Ele ajudou a reforçar o poder expressivo da pintura. Írises está na lista das pinturas as mais caras vendidas, sempre vendendo para 54 milhões de dólares em 1987. Atualmente está na exposição no centro de Getty, em Los Angeles, na Califórnia. Também, se a gente olhar e fazer uma análise dessa obra, né? Vamos ver aí o tanto de detalhes que ela tem das flores. E sempre eu gosto de reforçar, né? O que o pintor falava, que ele gostava de pintar o que existia, né? Então, ele pintava essas flores que era o que ele conseguia ver no jardim da clínica na qual ele estava internado. O Escolar, também chamado Filho do Carteiro, consiste em uma obra de Vincent van Gogh feita em óleo sobre tela no ano de 1888. O retratado é Camille Rollin, filho de um carteiro chamado Joseph, que foi amigo próximo de Van Gogh. Durante o tempo que o pintor passou em Arles, na França, local em que teve sua primeira crise psicológica. A família de Rollin era uma representante típica do operariado da França da segunda parte do século XIX. Van Gogh produziu 22 retratos referentes a Rollin, sendo que esta série apresenta a influência da estampa japonesa em sua obra, consolidando o caráter expressionista da estética do pintor. Características como contraste de tonalidades frias e quentes, firmezas na linha do contorno e a aplicação de superfícies extensas cobertas de tons puros podem ser observadas no retrato de Camille, um dos mais célebres da série dos Rollins. Esta obra pode ser vista no Museu de Arte de São Paulo desde o ano de 1952. A obra é considerada uma das mais caras da série. Camille Rollin é retratado da seguinte forma: sentado em uma cadeira, braço direito em repouso no encosto da parte superior do objeto, rosto e corpos virados para a direita. Outro elemento importante, tanto para a contextualização do personagem como daquela época, é a código de indumentária do garoto, presente em diversos retratos da autoria de Van Gogh. Ele veste um boné marrom e uma camisa simples de cor azul, apresentando o jovem como um cidadão de classe social baixa, uma pessoa do povo. O segundo plano, composto por uma faixa vermelha e a outra laranja, que contrastam com as cores da roupa do menino, ainda apresenta a cadeira, as mãos e o rosto do modelo emanado e uma abundância de tonalidades quentes, da qual os tons amarelos são os de maior destaque. Os contrastes e as cores simultâneas provêm do conjunto formado pelos tons complementares e primários, frios e quentes, gerando uma sensação de tensão para o observador da tela. Com isso, a articulação entre as cores destoantes ecoa em outros aspectos, como a diferença entre a posição tímida do garoto e a forte iluminação. Entre outros aspectos, o olhar do menino insinua aflição e nostalgia. De acordo com alguns críticos da arte, uma das representações da dor nesta obra de Van Gogh é a mão deformada de Camille Rollin, simbolizando a presença do artista na obra. De acordo com o próprio Van Gogh, tanto as obras representativas quanto as não representativas são sempre uma forma de que o autor encontra para fazer o seu próprio retrato. Bom, fazendo uma análise dessa última obra, Noite Estrelada sobre o Rio Ródano, ou simplesmente Noite Estrelada sobre o Ródano, foi pintada nos últimos anos da vida do artista Van Gogh. O pintor holandês ele demonstrou um grande interesse pelos céus noturnos. A tela, né, Noite Estrelada sobre o Ródano, foi pintada em Arles, no sul da França, para onde Van Gogh mudou-se em busca de luz e cor. 9 meses antes de se internar. Apesar da exuberância das cores azuis e amarela, tudo se mostra calmo e esplendoroso com as luzes naturais, vinda das estrelas e a luz dourada das casas refletindo-se no rio.
As ondulações da água trazem um clima romântico. O impacto visual é causado imediato, né? Então, bem imediatista quando a gente olha e vê esta obra e faz uma admiração sobre ela, né? Então, as ondulações da água trazem um clima romântico, né? Então, ela traz uma magia, né, aos olhos do observador, né? Então, fica entre a pintura e o observador essa magia nessa pintura de Van Gogh. A técnica utilizada para pintar esta obra também foi um óleo sobre tela, e ela tem as dimensões de 72,5 por 92 centímetros. Está exposta no Museu de Orsay, em Paris, na França. Então, com isso, a gente termina a análise. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque é interessante que vocês conheçam a contextualização e não só as imagens, né, sem um fundamento, sem uma explicação tão plausível e tão interessante sobre cada uma dessas obras. Então, é sempre interessante que vocês conheçam a história, não só do artista, como das obras pintadas. Esse material, a Tia Elisângela vai postar para vocês, ele vai ajudá-los, tá, a fazer a nossa avaliação, que é muito mais simples, tá? Mas não deixem de assistir, isso vai ajudar muito vocês aí nos conhecimentos das artes, né? E vai ajudar vocês com culturas e valores, né, tão grandiosos aí nesse mundo que a gente vive e tão necessário. Crianças, um super beijos, fiquem com Deus, uma excelente prova para vocês, tá? Eu vou explicar depois, gravar a tela também da avaliação.